Todos bem? Quem gostaria de fazer nosso preparo para esta noite? Vou pedir para a Magda. Você faz, linda? Faz. Por favor. Então faz, por favor. Cumprimentamos e agradecemos toda a espiritualidade que já preparou o nosso ambiente e preparou-nos para recebermos todos os ensinamentos do nosso curso de hoje. Agradecemos a todos do plano espiritual que estão aqui nesse momento para aprender junto com nós. Cumprimentamos nosso mentor, nosso amigo, companheiro de todos os instantes. Gratidão, amigo. Cumprimentamos ao mentor desse curso e chegamos ao Mestre Jesus, ao Mestre que nos trouxe todos os seus ensinamentos, o Mestre que é o caminho, a verdade e a vida. Os ensinamentos que ele nos trouxe é que nos faz sempre estarmos vivenciando, sempre estarmos aprendendo e conhecendo cada vez mais os seus ensinamentos. E chegamos ao Pai Todo-Poderoso, ao Pai que tudo criou, que permite ser o que somos e ter o que temos, que nos deu o nosso bem maior, a nossa vida, a nossa oportunidade de estudarmos, de aprendermos, mas a nossa oportunidade de nos modificarmos. Pai, aceita o nosso esforço de amanhã sermos melhores que hoje. E assim, nós te louvamos com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Magda. Vamos lá? Bom, hoje a gente termina, né? Esse capítulo 3. Sim, hoje dá para terminar. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos falando do método, né? Dos métodos de se estudar. Tudo bem? Obrigada, Magda. Vamos continuar, então. Vamos lá? Paramos no número 29. Todos hoje a gente termina, confirmam, né? Esse capítulo 3. Né? Lemos o 29, ok? Sim. Vamos ler o 30 agora. Vou até pegar minha canetinha aqui, marca texto. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos. Tá ok. Edna, você pode ler o item 30 para nós, por favor? Sim. Então, o número 30. Vale a pena tentar convencer um incrédulo obstinado? Dissemos que depende das causas e da natureza de sua incredulidade. Muitas vezes, a insistência em querer convencê-lo o faz acreditar em sua importância pessoal, que é uma razão para a sua teimosia. Aquele que não se convenceu nem pelo raciocínio, nem pelos fatos, é porque ainda deve sofrer a prova da incredulidade. É preciso confiar à providência o momento das circunstâncias mais favoráveis. Muitas pessoas pedem para receber a luz.
Não há que perder tempo com aquelas que a repelem. Dirigi-vos aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se acredita, e seu exemplo, ao se multiplicar, vencerá mais resistências do que as palavras. O verdadeiro espírita nunca deixará de fazer o bem. Há sempre corações aflitos a amparar, consolações a dar, desesperados a acalmar, reformas morais a realizar. Aí está a sua missão. E nela encontrará a sua verdadeira satisfação. O Espiritismo está no ar. Ele se espalha pela força dos fatos e porque torna felizes aqueles que o professam. Quando seus adversários sistemáticos o ouvirem ressoar ao redor deles, entre seus próprios amigos compreenderão o seu isolamento e serão forçados a se calar ou a se render. Hoje a gente, inclusive, discutiu a respeito desse assunto, não especialmente da religião, mas da questão política lá na vivência, né? Não, quando a pessoa ela não quer raciocinar, ela não quer ver, não fica perdendo tempo. É ela que vai acordar, ela tem o momento dela. Não adianta ficar gastando, como dizia minha santa mãe, cera com mal defunto. Não resolve. Então, a gente espera, entendeu? E eu acho legal que ele falou a respeito do espírita. Que as pessoas, às vezes, eu sou espírita. É assim, eu entrei no centro espírita, mas o espiritismo não entrou em mim. Tem muito disso, né? Então, a gente tem uma missão, que é de compreender, é de amar, de ter boa vontade, de auxiliar, de amparar, mesmo que a gente não concorde com a pessoa e vice-versa, mas que a gente ajude, não importando se ela concorda comigo ou não, se ela gosta, às vezes ela nem gosta da gente, né? Mas a gente faz a parte da gente. E tudo isso que a Edna disse, essa compreensão, essa tolerância, a gente consegue com os outros se a gente se transformar. Por isso que a primeira tarefa é conosco mesmo. Se eu não entender que eu estou aqui para me transformar moralmente num ser melhor, eu não vou conseguir ser tolerante, compreensivo com o outro, misericordioso, ser paciencioso, entender que cada um está no seu tempo. Eu só vou conseguir se eu fizer minha reforma moral. Se eu não fizer minha reforma moral, eu não consigo ser assim com o meu semelhante. Então, daí é fácil você perceber quem está no caminho e quem aparenta estar no caminho. Porque existem aqueles e aqueles em todos os lugares. Esses e aqueles em todos os lugares, né? Como ela mesma falou, né? Para na casa espírita, mas o espiritismo não entra dentro dela. O objetivo nosso é muito lindo quando ele fala sua missão, né? Lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Tudo isso primeiro em mim. O de fora é outra coisa depois, né? Eu não vou fazer, eu sou espírita porque eu faço isso. Você é espírita porque você conhece a doutrina e você tem que transformar a partir dos ensinamentos, né? E outra coisa, quando ela fala negócio de gastar vela com o defunto, né? A gente tem que compreender, quando a gente também não tinha conhecimento, não adiantava ninguém me falar nada para a gente sobre qualquer assunto, né? A gente não aceita e acabou. Então nós temos que entender que cada um está no seu tempo. Não adianta querer convencer quem não quer ser convencido. Sim. Por isso que quando a gente existe um planejamento para se estudar as obras de Kardec, aí tem uma cadência certa, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? Tem as fases de você se tornar servidor, depois discípulo, né? Aprendiz, servidor, por quê? É conforme o amadurecimento da pessoa, né? Conforme ela vai caminhando nesse autodescobrimento e autotransformação, é que ela vai
se vai caminhando. Tudo tem seu tempo certo. E nós todos chegamos no zero, zerados. Né? Só falando boa noite para Sandra e para Tânia. Nós vamos ver agora o capítulo 31. Eu vou ler para vocês. Para, no ensino do Espiritismo, proceder-se como se procederia com relação ao das ciências ordinárias, preciso fora passar em revista toda a série dos fenômenos que possam produzir-se, começando pelos mais simples, para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ora, isso não é possível, porque possível não é fazer-se um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou um curso de química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular-se os efeitos. Quando se trabalha no laboratório de química, mexendo com substâncias, misturando substâncias, é praticamente sabido os resultados que se vão encontrar. A porcentagem de desconhecimento é muito pequena. A mesma coisa, no laboratório de física, conhecendo-se a teoria, os experimentos de física têm um percentual pequeno de desconhecimento dos resultados. Entende? Por isso que ele fala isso. Quase sempre a certeza de se poderem regular seus efeitos. No espiritismo, temos que lidar com inteligências. Não são com coisas, não são com matéria, são inteligências que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetida aos nossos caprichos. Ou seja, são pessoas, são inteligências autônomas que pensam, têm vontade própria. Cumpre, pois, observar, aguardar os resultados e colhê-los à passagem, ou seja, conforme eles vão acontecendo. Daí eu declaro abertamente que quem quer que se blasone, ou seja, qualquer que se vanglorie de os obter à vontade, não pode deixar de ser ignorante ou impostor. Daí vem que o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo, nem subirá ao tablado das feiras. Porque em espetáculo, gente, existe o roteiro, existe uma programação. A gente que é assistente, que estamos na plateia, nós não sabemos. Mas quem faz um espetáculo, um show, tem um roteiro pré-programado, e tanto os atores como o pessoal que está nas coxinhas, eles seguem esse roteiro do espetáculo aconteça. E o resultado é o que a gente vê. Não dá para fazer isso com o espiritismo. Então, quem se vangloria de fazer um espetáculo, um fenômeno mediúnico, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, é um impostor. Há mesmo qualquer coisa de ilógico em supor-se que espíritos venham exibir-se e submeter-se a investigações como objetos de curiosidade. Olha, eu gosto de lembrar muito, esse livro foi publicado em 1861 ou 64 na sua segunda revisão. Vou até botar 1860 lá, para a gente dizer. Portanto, pode suceder que os fenômenos não se deem quando mais desejados sejam, ou que se apresentem numa ordem muito diversa da que se quereria. O cara faz um fenômeno, um espetáculo, para querer uma coisa, acontece outra bem diferente. Isso acontecia muito antigamente. Acrescentemos mais que, para serem obtidos, se faz a intervenção, se faz a intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais e que essas faculdades variam ao infinito, de acordo com as aptidões dos indivíduos. Ele está se referindo aos médiuns, que são coparticipantes dos fenômenos mediúnicos. Ora, sendo extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões,
isso constitui uma nova dificuldade. Porquanto mister seria ter-se sempre à mão uma coleção completa de médiums, o que absolutamente não é possível. Então, se eu tenho, vou dar um exemplo, se eu tenho 20 tipos de fenômenos, eu precisaria ter 20 tipos de médiums, né? Que cada um deles faria um tipo específico de mediunidade. Olha a confusão, tá? Isso estou falando de 20, mas é ao infinito, né? Então, numa reunião mediúnica, nós podemos ter um médium vidente, temos um médium psicógrafo, temos um médium psicofônico, que é aquele que fala, né? Temos um médium sensitivo, temos um médium e vai assim vai. É um monte. Ou temos 2 de cada, ou 3 de cada. Às vezes nós não temos um médium a gente chama de médium de sustentação, né? Na realidade, é um nome que a gente ainda não tem para isso, mas é um médium que, na realidade, ele tem todas em si. Sim. Né? E porque ele tem todas em si, ele fica como se fosse um fio terra. Ele fica aterrado na reunião mediúnica e ele fica dando sustentação e suporte para toda a equipe ali. Né? Essa visão eu ouvi uma vez numa equipe, numa reunião nossa, o fio terra. Né? É verdade, é verdade. Né? É verdade. Vamos lá. O meio, aliás, muito simples de se obviar a este inconveniente, ou seja, superar este inconveniente, consiste em se começar pela teoria, que é o que nós estamos fazendo. Né? Aí, todos os fenômenos são apreciados, explicados, compreende-se a sua possibilidade e se sabe em que condições podem produzir-se. Né? Então, qualquer que seja a ordem em que eles se apresentem, nada terão que nos surpreenda. Quando isso acontecer fisicamente, ou seja, fisicamente, como é que eu vou falar? Bom, presencialmente, né? Quando estivermos numa reunião mediúnica. Se algum dia estivermos. Perdão. Este caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar uma imensidade de decepções àquele que quer operar por si mesmo, ou seja, sozinho. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência à sua própria custa. Nós nunca fazemos nada sozinhos. Exatamente. E falando de fenômenos mediúnicos, especificamente também, principalmente, se eu posso usar essa palavra, né? Fazemos sempre juntos, um ambiente neutro, protegido vibracionalmente, que é uma casa espírita, e em grupo de pessoas que estão na mesma faixa vibratória, são trabalhadores, etc. Estamos sempre juntos, nunca sozinhos. Ser-nos-ia difícil dizer quantas pessoas que, desde quando começamos a ocupar-nos com o Espiritismo, isso é Kardec dizendo, hão vindo ter conosco, e quantas delas vimos que se conservaram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais positivos, e só posteriormente se convenceram, mediante uma explicação racional. Quantas outras que se predispuseram à convicção pelo raciocínio, quantas, enfim, que se persuadiram sem nada nunca terem visto, unicamente porque é compreendido. Leram, estudaram e compreenderam, e daí acreditaram, sem a necessidade de participar de nenhum evento mediúnico, nem de ver, nem de ouvir, nem de participar de nenhuma tarefa mediúnica. Creem porque leram, entenderam e compreenderam. Falamos, pois, por experiência, assim também é por experiência que dizemos consistir o melhor método do ensino espírita em se dirigir àquele que ensina antes à razão do que aos olhos. Ou seja, vamos estudar primeiro e depois vamos ver os fenômenos.
tá? Esse é o método que seguimos em nossas lições e pelo qual somente temos que nos felicitar. E ele tem a minha total concordância, tá? Porque quando você estuda primeiro, compreende, quando vem a parte prática, você tem que compreender, né? Você compreende muito melhor, a assimilação é muito melhor. Se tem muitos companheiros em casas, né, em outras casas, que vão diretamente, recebem as pessoas e diretamente colocam as pessoas sem estudo nenhum na parte prática já. Então, a pessoa trabalha, é como se fosse, eu te falo, papel e ventania. Papel na ventania, já viu? Uma folha de papel na ventania. Está voando sem orientação, sem controle. E daí há muito sofrimento, tá? Pode falar. Eu tenho uma amiga, ela foi no Jardim Real, não vou falar a casa. E ela disse lá que era espírita, né? Que já frequentava uma época. Eles já queriam colocar ela assim, sem nenhum preparo, né? Tipo assim, para saber se a pessoa é médium ou não. Você entendeu? Tem um conhecimento. Você sabe que as casas de federação não é como nós temos a nossa o caderno lá, né? Esqueci o nome lá, a caderneta que vem falando dos cursos que nós fizemos, etc, etc. E ela caiu em si e falou, não, mas vocês vão me colocar assim, eu estou chegando hoje na casa. Então você vê, é isso que você falou agora, né? Os médios têm que estar preparados, harmonizados com a casa, não é uma coisa assim tão simples, né? E você também não conhece se a pessoa está apta ou não ao trabalho, né? Como vocês aí da FEAM, eu vejo em outras casas evangélicas, né, no caso aí, ligada, que tem uma preocupação maior em questão de selecionar os médios para o trabalho. Ok. Então é isso. Na realidade, em qualquer lugar, quando você vai mexer com a parte espiritual, né? E daí eu falo, pode ser qualquer religião, não é só espiritismo. A gente está falando de espírito porque nós estamos estudando o livro dos médiuns, né? Não importa de qual a qual congregação seja, se é Federação Espírita, se é USE, se é Aliança Espírita Evangélica, eu acho que precisa haver método quando você mexe com mediunidade, né? Você está mexendo com a psique da pessoa, né? Você está mexendo com o psiquismo da pessoa, é muito sério. E a pessoa, às vezes, está tão deslumbrada que ela não para pensar nisso. Só isso já é uma demonstração que ela não está preparada, né? Bora lá? Lucineide, você pode ler o número 32 para a gente, por favor? Posso sim. 32. O estudo prévio da teoria tem ainda a vantagem de mostrar imediatamente a grandeza do objeto e o alcance desta ciência. Aquele que se inicia vendo uma mesa girar ou bater pode inclinar-se à zombaria, porque dificilmente imaginaria que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Acentuamos sempre que os que creem sem ter visto, porque leram e compreenderam, ao invés de ser superficiais, são os mais ponderados, ligando-se mais ao fundo que à forma. O aspecto filosófico é para eles o principal, e os fenômenos propriamente ditos são apenas o acessório. Chegam mesmo a dizer que se os fenômenos não existissem, nem por isso essa filosofia deixaria de ser a única
que resolve tantos problemas até hoje insolúveis, a única que oferece ao passado e ao futuro humano a teoria mais racional. Preferem, assim, uma doutrina que realmente explica àquelas que nada explicam ou explicam mal. Quem refletir a respeito compreenderá claramente que se pode fazer abstração das manifestações sem que a doutrina tenha por isso de desaparecer. As manifestações corroboram, a confirmam, mas não constituem um fundamento essencial. O observador sério não as repele, mas espera circunstâncias favoráveis para observá-las. A prova disso é que antes de ouvirem falar das manifestações, muitas pessoas tiveram a intuição dessa doutrina, que veio apenas corporificar um conjunto às suas ideias. Quer dizer, né, a gente, né, quando a gente consegue sair, né, e fez pensar também, né, na questão da parte da filosofia mesmo, né? Quantos e quantos pensadores lá atrás, antes, né, da doutrina espírita, já traziam essa questão, né, da vida, da morte, da alma, da vida após a morte, da ressurreição, da reencarnação, enfim, né, já se tinha isso. E eu lembro muito bem que numa aula a gente até discutiu sobre isso, que nós temos essa sementinha assim, acho que plantada em nós, né, que é isso que nos move, porque é isso, a gente não precisa ver uma mesa girando para a gente poder entender que a doutrina ela é muito mais do que isso, né? Muito pelo contrário, eu acho que esses fenômenos só aconteceram como uma forma de desencadear a pesquisa mesmo, a busca por esse conhecimento dessa causa. O que causa essas mesas, né, girantes? O que causa tudo isso? E quando a gente puxa o fio da meada, a gente descobre que coisa tão linda que é essa doutrina. E me fez associar também, eu não sei se tem a ver, mas eu fiquei pensando, quando a gente tem um sintoma de uma doença, que a gente não sabe o que é, a gente tem uma febre, uma febre, né? E aí a gente fica, mas o que será que está causando essa febre? E aí, para isso existem os médicos que vão lá investigar até chegar a uma causa, né? Eu não sei se tem muito a ver, mas quando eu li, eu pensei nisso. Eu achei a sua comparação foi pueril, foi uma gracinha da doença, mas é por aí também, né? O que tem de importante nesse capítulo, né, nesse item que você leu, é exatamente a frase que os fenômenos, as manifestações espíritas poderiam deixar de existir, e elas vão deixar de existir, né? Elas estão muito menos, como é que a gente fala? Não é efetivas, não. Elas acontecem muito menos do que antigamente, nessa época da edição do Livro dos Médiuns, mas a doutrina persiste, porque é a parte filosófica, né? Sócrates, Platão já falavam disso, né? Vamos lá, abrindo a fila. Júlio quer falar alguma coisa, depois é a Edna. Júlio primeiro, por favor. Desculpe, eu esqueci de desligar aqui a mãozinha. Peraí. Não. Tá ótimo. Desculpe, okay. Eu acabei de. Edna, você então. É assim, né? Tem até aquela fala de Jesus, né? Bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Nós não precisamos ver. Esses são as pessoas que têm uma evolução um pouco mais elevada, né? E eu estou tentando colocar o texto do Spinoza. O Spinoza não era espírita, ele não era católico, ele não era nada. Tá? Ele viveu na Idade Média e ele precisou tomar muito cuidado com o que... Ai.
Eu vou colocar o texto aqui, eu vou colocar aos poucos, porque ele não consegue pegar o texto inteiro, tá? É muito interessante. Ele viveu em 1700. Então, ele fala umas coisas assim maravilhosas a respeito de Deus, que ele acreditava, né? Que ele sabia, sem nenhum comprometimento com nenhuma religião. Religião. Né? Então, você não precisa ter religião para acreditar em Deus. Aliás, quando alguém disser que não acredita em Deus, você fala, mas Deus é tão bom que ele acredita em você. Pronto, você já desmonta ele. O pessoal que me conhece há mais tempo sabe disso que eu vou falar. A Edna sabe, acho que até o Júlio, os mais antigos, todos vocês, né? Os mais antigos sabem. Eu tenho um filho que eu tinha acho que 14 anos, 15, quando eu comecei a frequentar a fé mesmo, e daí eu ia quase todo dia na casa espírita, e falava, mas de novo, né? E daí meu marido falava assim, deixa tua mãe, ela tá indo, ela tá calma, deixa ela ir. Tipo assim, a criatura tá fazendo bem pra criatura. E um dia, indo e voltando, acho que eu fui buscar ele na casa da namorada, que hoje ele namora ela desde os 15 anos, hoje é a mulher dele, né? Tá com 35. E ele falou, ele tinha essa idade, 14 para 15 anos, ele falou, mãe, a humanidade não precisa de religião, precisa de religiosidade. Exatamente. Ele estava certo. E ele não segue religião nenhuma, ele se diz agnóstico. Olha só. E ele estava certíssimo, porque religião é o templo, é a pedra. Religiosidade é o sentimento, né? É a consciência de que existe alguma coisa acima, maior, que está no controle. Vamos lá, continuando. A Magna já leu? Não, né? Então, lê para nós, 33, Magna. Não seria realmente exato dizer-se que aos que se iniciam pela teoria faltaria ocasião para as observações práticas? Ao contrário, eles a têm, e aos seus olhos elas devem ter maior importância que as que lhes pudessem ser apresentadas. São os fatos muito numerosos de que falaremos adiante das manifestações espontâneas. Pouca gente existe que não as conheça, ao menos por ouvir dizer. Alguns as tiveram, posto não lhes tivessem prestado suficiente atenção. Tem a teoria o efeito de lhes apresentar a explicação dos fatos, e dizemos que estes têm maior importância, por se apoiarem em testemunhos irrecusáveis, de vez que não se pode admitir preparação nem conivência. Se não houvesse fenômenos provocados, os espontâneos não deixariam de existir, e a finalidade do espiritismo seria dar-lhes uma explicação racional, o que já seria muito. Assim, a maioria dos que leem antecipadamente reportam-se às suas lembranças de tais fatos que vêm confirmar a teoria. Nesse item aqui, ele está falando da importância de nós estudarmos antes de praticarmos, né? Exatamente. Então, o quanto é importante a gente ter o conhecimento para poder depois praticar. E as pessoas, algumas, né, dão mais importância na prática do que no conhecimento. E o conhecimento é o mais importante. Por isso que ele fala de manifestações espontâneas, né? E a finalidade do espiritismo seria dar-lhes uma explicação racional, o que já seria muito, se não existisse as manifestações. Porque muitas vezes, quando você estuda, ele fala aqui, se nós vamos estudar, vocês vão saber que você, com o estudo, referindo-se às manifestações espontâneas, que elas podem ser espontâneas ou provocadas.
manifestações espíritas, tá? As manifestações dos espíritos podem ser espontâneas ou provocadas. As espontâneas, com nossos estudos, vocês vão perceber, vocês vão rememorar, em função da experiência de vocês já passaram por elas. Muitas coisas vocês já passaram e não sabiam que foram manifestações espíritas. Entendeu? Conforme a gente for estudando, lendo aqui, então isso é mais ou menos assim, sabe? Quer dizer que isso aqui que aconteceu comigo isso entendeu? Então isso é muito mais, e por isso que a Magda tem razão. O estudo prévio é importantíssimo, usar o raciocínio. Em tudo Kardec fala, né, que a gente não deve nunca se deixar levar só pela emoção, pelo impulso, né? Ele sempre cobra muito de quem está estudando a racionalidade, né? O raciocínio, né? Isso aí. Tudo bem? Podemos seguir? Sandra, você vai ler para nós? Oi, leio. Tá dando para ouvir? 34, 34, tá? Ok. Equivocar-se estranhamente sobre nossa maneira de ver, se supusesse que aconselhamos negligenciar os fatos, foi pelos fatos que chegamos à teoria. É verdade que necessitamos, para isso, de um trabalho assíduo de vários anos e milhares de observações. Mas, uma vez que os fatos nos serviram e nos servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo em contestar-lhes a importância, sobretudo quando fazemos um livro destinado a fazer conhecê-los. Dizemos apenas que, sem o raciocínio, não bastam para determinar a convicção, que uma explicação preliminar, afastando as prevenções e mostrando que não contrariam a razão, dispõe a aceitá-los. Isso é tão verdadeiro que, sobre 10 pessoas completamente iniciantes que assistirem a uma sessão de experimentação, fosse ela a mais satisfatória no ponto de vista dos adeptos, haveriam 9 que sairiam sem estarem convencidos, e algumas mais incrédulas do que antes, porque as experiências não responderam às suas expectativas. Ocorreria de outra forma com aquelas que pudessem compreendê-las por um conhecimento teórico antecipado. Para elas, é um meio de um conhecimento teórico, é um meio de controle, mas nada as surpreende, mesmo o insucesso, porque sabem em que condições os fatos se produzem, e que não se pode pedir-lhes o que não podem dar. A inteligência prévia dos fatos as coloca, pois, em condições de não só compreenderem todas as anomalias, mas também de perceberem uma multidão de detalhes, de nuances, frequentemente muito delicadas, que são para elas meio de convicção e que escapam ao observador ignorante. Tais são os motivos que nos levam a não admitir em nossas sessões experimentais senão as pessoas que possuam noções preparatórias suficientes para compreender o que nela se faz, persuadidos de que as outras ali perderiam seu tempo e nos fariam perder o nosso. Então, nesse início, quando ele está fazendo esse livro, ele já levava esse método para o estudo do Espiritismo, especialmente estudo dos fenômenos espíritas, das manifestações espíritas. Só iam às reuniões, né, de manifestações pessoas que previamente já estavam preparadas, que tinham conhecimento do que iria acontecer ali, e não frequentavam leigos.
pessoas que não sabiam nada, que não tinham conhecimento nenhum. Para não. E gozado que, estranhamente, não é estranhamente, porque a gente sabe que não, né? Com isso, Kardec se rendia a uma pré-seleção feita pela espiritualidade, de pessoas que estavam na mesma vibração energética, umas com as outras, porque todas já tinham lido, todas tinham compreendido os fenômenos, estavam no mesmo nível, então, vibratoriamente, elas estavam mais ou menos padronizadas. E isso é fundamental para uma reunião mediúnica. Precisa haver a comunhão de energias entre os médiuns, senão as coisas são muito difíceis ou até nem acontecem. Né? Não é interessante essa observação. Ele não aceitava pessoas novatas, que não tinham lido, que não tinham conhecimento. E o negócio era bem secreto, inclusive. Primeiro porque era meio proibido, né? O pessoal lá da ordem, lá das coisas, os chefes de polícia, etc., não gostavam muito. Eles tinham que fazer meio escondido, de noite, na casa de um, lá na sala dos fundos, sem as pessoas saberem. Então, os bilhetinhos eram entregados secretamente, vai ter reunião na casa de fulano, tal dia, tal hora, vai ter reunião. Entendeu? E por isso que as pessoas eram pré-selecionadas. Não era qualquer pessoa, não. E com isso ele acabava selecionando os médios. Todo mundo que estava no mesmo jeito. Tudo bem? Podemos seguir? Tânia, você pode ler ou tá ruim da vista? Tá ruim de ler, não? Tudo bem. Júlio, você pode ler? Nossa, isso é enorme, hein? Vamos dividir. O Júlio lê um pedaço e eu leio o outro, tá? Bom. Tudo bem, Júlio? Não? Você lê 2 parágrafos e eu leio o resto, tá bom? Vamos lá. Tá, okay. 35. Aqueles que quiserem adquirir esses conhecimentos preliminares pela leitura de nossas obras, eis a ordem que aconselhamos. Primeiro, o que é Espiritismo? Essa brochura, de apenas 100 páginas, é uma exposição resumida dos princípios da doutrina espírita, um relance geral que permite abraçar o conjunto sob um quadro restrito. Em poucas palavras, vê-se o objetivo e pode-se julgar sua importância. Contém as principais questões e objeções que as pessoas novatas habitualmente fazem. Essa primeira leitura, que necessita apenas de pouco tempo, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Leio mais? Não. Só um minuto. Esse livreto que é o Espiritismo, gozado, eu comecei certinho. Foi o primeiro livro que me caiu nas mãos. Eu era muito novinho. Livrinho fininho. Ele está na sequência da aliança, né? Ele está consubstanciado no curso básico, né? Que é o livro que chama o que é o Espiritismo, né? É o primeiro, é a iniciação. Pode ler mais um, Júlio. Ok. 2. O Livro dos Espíritos contém a doutrina completa, ditada pelos próprios espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do homem, a iniciação à natureza dos espíritos e os mistérios da vida do além-túmulo. Ao lê-lo, compreende-se que o Espiritismo tem um objetivo sério e não é um passatempo fútil. Então, o Livro dos Espíritos compreende a parte filosófica, tá? A gente sempre, vocês devem ter ouvido falar que a doutrina espírita se baseia num tripé, 3 colunas: filosofia, ciência e religião. Então, o Livro dos Espíritos tem a parte filosófica. Terceiro, o Livro dos Médiuns destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes conhecimento dos meios próprios para se comunicarem com os espíritos. É um guia
tanto para os médiuns como para os evocadores. E o complemento do Livro dos Espíritos é a parte científica, tá? Seria o segundo tripé. O outro tripé seria a religião, tá? Quarto, Revista Espírita. Atualmente a gente não tem mais essa leitura. É uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados que completam o que se encontra nas duas obras precedentes, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. Sua leitura pode fazer-se simultaneamente com a daquelas obras, porém, mais proveitosa será e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Se a gente tiver curiosidade e quiser saber o que era a Revista Espírita e quais os assuntos, vocês entrem no site da Federação Espírita Brasileira, né? E lá procurem Revista Espírita, né? E lá vai ter. Era uma revista acreditada mensalmente, com vários textos, vários artigos, inclusive coisas psicografadas também, tá? E estudos. Isto, nos que diz respeito, Kardec falando, os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria. Tudo! Ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Isso é importante, tá, gente? Lógico, nós temos Kardec, que foi o codificador, né? Nós estamos lendo, fazendo um estudo sério da codificação da doutrina espírita. Mas é importante que nós leamos outras obras também, né? Todo o compêndio literário é psicografado Chico, né? Porque tem diversos autores espirituais que se comunicaram através desse médium, né? André Luiz, Emmanuel, muitos. E assim como outros também, né? Vamos ver outros autores, tá? Isto que desejo tudo conhecer, devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Por esse lado, não preconizamos nem criticamos obra alguma, visto não querermos, de nenhum modo, influenciar a opinião que dela se possa formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamos-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Humildemente, né? Ele se coloca humildemente. Eu acho interessante. Sempre que a gente vai trazer um assunto novo, especialmente nas reuniões presenciais, né, das escolas, tá? A gente sempre faz referência a esse autor ou aquele autor. No livro tal, está falando tal coisa. E mesmo nós que temos essa tarefa de trazer os assuntos para vocês, quando a gente vai trazer um assunto, por exemplo, qualquer um, a aula é sobre isso, a gente não se atém só ao livro da aula. Nós temos que pesquisar vários livros. Primeiro é pesquisar as obras de Kardec. Depois tem que pesquisar outros autores, porque você pega muita informação e daí você junta tudo num balaio, sacode e joga na cabeça, entendeu? E daí tem que ficar arrumando tudo para depois, né? Quer falar alguma coisa, Edna? Não, só vou falar assim, que eu tenho vários livros, o que é o Espiritismo. Gente, eu devo ter uns 5 ou 6. Todo mundo me dava esse livro. Eu tenho um monte aqui. Eu vou levar lá no centro e vou... Excelente, eu ia te falar isso. Você não precisa mais desse compêndio, né? Então você leve para lá. É bem fininho, é bem legal de ler. Geraldo levantou a mão, por favor. Pode falar, Geraldo.